Tudo jóia, primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma aula de física em respeito sobre os movimentos uniforme, movimentos uniformemente variado. Espero que vocês possam aproveitar bastante esse momento. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês, primeiro ano, pelo carinho, pela receptividade, né, de toda a nossa equipe, de toda a nossa escola. Sejam bem-vindos. O meu muito obrigado pela confiança em nosso trabalho e eu tenho certeza que este ano letivo será maravilhoso também para vocês, para nós professores, e tenho certeza que vocês poderão aprender bastante com as nossas aulas, né, online, com as videoaulas que a gente vai preparando para vocês e postando no Classroom, e também com as aulas presenciais que voltarão em breve. Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, assim como todos os seus familiares, tá? Um beijo enorme no coração de vocês e sempre vou estar à disposição de vocês. O que vocês precisarem para que eu possa ajudar um pouquinho vocês na área de física, eu estarei à disposição, tá? Então, nesta aula que eu preparei para vocês, turma, a gente vai falar um pouquinho a respeito do estudo dos movimentos, que na página 2 do livro, tá, do SAS, aí na página 2, comenta com vocês a respeito, inclusive, das expectativas de aprendizagem sobre os tipos de movimento, seja o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, até na figura que eles colocam, né, o carro de Fórmula 1, né, se deslocando. Então é bem interessante para vocês. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, lá. Os objetivos, a expectativa de aprendizagem é verificar a aplicação matemática no meio científico, definir as grandezas físicas e os conceitos da cinemática, definir os movimentos cinemáticos e as características que os definem, e aplicar os gráficos ao estudo, né, da cinemática dos corpos. Então, eu preparei para vocês aqui uma animação, e ela é bem interessante, e vocês vão aprender um pouquinho comigo aqui na tela, tá? Então, nós temos aqui, né, uma paisagem próxima, né, numa rodovia, onde a gente tem, né, praticamente, né, uma vila, né, em forma de castelos muito bonitos aqui, e nós temos esse carro azul, que está inicialmente na posição 0 da rodovia, e o relógio está parado, o cronômetro está zerado, e nós vamos iniciar o movimento aqui, tá? Então, vamos observar o movimento. Reparem. Olha o que acontece. Vou repetir novamente o movimento para que vocês possam perceber. Reparem o carro se deslocando, né? E a gente vai responder aí, a gente vai completar aqui para que vocês possam entender, né, as tabelas desse movimento do carro azul que está, né, fazendo a sua trajetória em linha reta ou em trajetória curvilínea. O que vocês acham, né, primeiro ano? Então reparem que nesse caso o móvel sai da posição A, passando pela posição B, C, D e E sucessivamente, e a sua trajetória descrita, ela está em linha reta, ou seja, uma trajetória retilínea. Quando nós pegamos, né, por exemplo, Fred, se a gente pega um móvel e observamos a trajetória em círculos, dizemos que a trajetória feita por esse movimento é circular. Agora, se ele, por exemplo, ele é abandonado de certa altura, reparem que a queda livre, a trajetória descrita, ela é vertical retilínea. Se eu jogo, né, arremesso o objeto verticalmente para cima, a trajetória também será em forma retilínea, no sentido da subida. Então, nós podemos ter trajetórias em sentido de linha reta, seja na horizontal, seja na vertical, e podemos ter deslocamentos também, né, na trajetória circular, através, por exemplo, do movimento do ponteiro dos relógios, né, das horas, dos minutos ou dos segundos. O movimento, por exemplo, espiralado, né, se você pega uma serpentina e vai pegando, por exemplo, o seu giro helicoidal, né, o movimento da hélice de um helicóptero. Então, esses movimentos são espiralados, movimentos curvilíneos. Mas então aqui nos interessa o quê? Vamos completar a tabela. Preencha a tabela abaixo. Então, repare, novamente, o movimento, o carro sai do ponto A, onde estava indicando, marco 0 da rodovia. E ele, após, do intervalo de 0 para 10 segundos, reparem que ele chegou à posição de B. Depois, saindo de B para a posição C, ele saiu de 10 segundos para 20 segundos. Da posição C para a posição de D, ele saiu do tempo de 20 segundos para o tempo de 30 segundos. Saindo da posição D e indo à posição E, ele
saiu do tempo de 30 segundos e foi para o tempo de 50 segundos. Então, repetindo o movimento, para que a gente possa completar a tabela, o que eu quero que vocês percebam que está acontecendo aqui? Bom, primeiramente, a trajetória descrita é trajetória retilínea. Da posição A, que estava marcando marco zero da rodovia, até a posição B, que está indicando 100 metros, quantos metros ele deslocou ao sair de A para B? Repare, ele saiu de 0 para a posição de 100 metros. Então, no deslocamento de A para B, ele deslocou 100 metros, né? Em quanto tempo isso ocorreu? Reparem, disparou-se o cronômetro na posição A, então estava zerado o cronômetro. Ao passar por B, passaram-se 10 segundos, porque de 0 até 10 nós temos 10 segundos. Concordam com o professor Fred? Vamos fazer o trecho subsequente, o trecho BC. Vamos completar a tabela aqui. O trecho de B para C, ele saiu da posição de 100 metros da rodovia. Ah, professor Fred, no ponto D estava lá, plaquinha marco 100 metros da rodovia. Já no ponto C, estava a plaquinha do marco 200 metros. Então, da posição de B para a posição de C, será que ele andou 200 metros, 300 metros ou 100 metros? Como que eu descubro isso? Basta fazer, então, o famoso ΔS que vocês aprenderam nos anos anteriores na física. Basta descontar a posição final da posição inicial. Como o trecho era de B para C, então eu faço posição final de C, 200, menos a posição inicial de B, que era 100. Então, 200 menos 100, eu tenho, novamente, 100 metros aqui. Agora, qual foi o intervalo de tempo que este móvel gastou, né, para deslocar-se do ponto B ao ponto C? Reparem, no ponto B eram 10 segundos, no ponto C já marcava 20 segundos. De 10 para 20 segundos, novamente eu tenho 10 segundos aqui. Reparem. Agora, vamos preencher o trecho subsequente de C para D. Reparem que no ponto C estava indicando o marco 200 metros da rodovia e no ponto D o marco 300 metros. Então, ao deslocar-se de C para D, ele novamente deslocou-se, né, deslocou 100 metros, pois basta fazer posição final 300 menos a posição inicial 200. Agora, reparem que o intervalo de C para D estava indicando tempo inicial de 20 segundos, tempo final de 30 segundos, ou seja, novamente ele gastou 10 segundos. Vocês estão percebendo que existe uma constante, tanto em relação ao deslocamento, quanto ao intervalo de tempo? Reparem que ao sair de A para B, ele deslocou 100 metros. De B para C, ele deslocou novamente 100 metros. De C para D, ele deslocou novamente 100 metros. E reparem que o tempo nos deslocamentos também estão sendo constantes, ou seja, está sendo repetido. No intervalo de A para B, gastou-se 10 segundos. De B para C, também gastou-se 10 segundos. E de C para D, também gastou 10 segundos. Então, reparem que quando um móvel percorre em trajetória retilínea distâncias iguais para intervalos de tempos também iguais, isso é definido movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo porque a trajetória é em linha reta. E uniforme porque está mantendo uma constante, tanto em relação ao deslocamento quanto ao tempo. Vocês podem reparar que isso ocorre na tabela. Então, um pouquinho de água, né, turma, porque a gente fala muito, então é bom umedecer as cordas vocais. Então, o que eu queria que vocês observassem? Que aqui, no deslocamento, né, de A para B, de B para C e de C para D, houve uma constante. Foram deslocamentos de 100 em 100 metros, também feitos no mesmo intervalo de tempo, de 10 em 10. Nós definimos velocidade constante, né, a divisão do deslocamento pelo tempo. Vamos ver se a velocidade do móvel, nos deslocamentos de A para B, de B para C, de C para D, essa velocidade média manteve-se constante? Vamos observar? Reparem, 100 dividido por 10 dá 10, 100 dividido por 10 dá 10, 100 dividido por 10 dá 10. Agora reparem no último trecho, ó. Então vamos repetir o movimento para que vocês possam observar. Reparem que no trecho de D para E, aqui, ele saiu da posição de 300 metros e foi até a posição de 500 metros. Nossa, professor Fred, agora houve uma diferença. Houve uma diferença, vamos ver? Posição final, 500 menos a posição inicial de D, que era 300, então ele deslocou, dessa vez, 200 metros. Mas reparem que o intervalo de tempo também foi proporcional a este deslocamento, porque no trecho D, eu tinha 30 segundos, em E, passaram-se, chegou o cronômetro a registrar 50 segundos. Então, do 30º instante ao 50º instante, eu tenho um intervalo, não de 10 segundos, mas um intervalo de 20 segundos. Ou seja, está proporcional também.
Então, reparem que o deslocamento feito pelo carro, nos trechos de A, passando por B, passando por C, por D e por E, ele manteve essa velocidade constante. Ou seja, ele percorreu sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E a velocidade ela não variou, ela não aumentou e nem diminuiu. Quando a velocidade varia, o movimento vai ser dito variado, tá? Primeiro ano. E ele pode ser variado acelerado, quando a velocidade aumenta a cada instante. Ele pode ser também movimento variado desacelerado, quando a velocidade diminui a cada instante. Agora, quando a velocidade mantém-se constante, o movimento é dito uniforme, e por ser a trajetória feita de A, passando por B, por C, por D, por E, né, em linha reta, então o movimento retilíneo uniforme. Vamos avaliar a nossa tabela? Será que a gente fez certo ela? Vamos ver? Vamos avaliar? Olha lá. Agora vamos responder as perguntas aqui. E quero que vocês participem comigo aí. Então, olha, reparem, a primeira pergunta. O que você concluiu sobre o deslocamento do carro? Temos duas opções a serem marcadas. O deslocamento do carro é proporcional aos intervalos de tempo considerados, ou no trecho de D, o deslocamento é mais rápido, né? Então, reparem que de A para B, de B para C, de C para D, houveram 100 metros de deslocamento em cada intervalo de tempo de 10 em 10 segundos. Então, a velocidade 100 por 10, 100 por 10, 100 por 10, manteve-se constante de 10 metros por segundo. Agora, reparem que de D para E, o deslocamento foi maior, mas o intervalo de tempo também foi maior. E fazendo a divisão do deslocamento pelo tempo, 200 por 20, a velocidade permanece constante, de 10 metros por segundo. Então, ou seja, no trecho DE, não houve um deslocamento mais rápido. Foi um deslocamento maior, mas em compensação, o tempo também foi maior, foi proporcional. Então, a opção que a gente deve marcar é esta: o deslocamento do carro é proporcional aos intervalos de tempo considerados. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Essas animações aqui, primeiro ano, só comentando com vocês, né, do nosso portal do SARS aqui, se a gente erra a pergunta, ele não passa para a próxima pergunta. Então, vem até uma charge, né, e a carinha pensando assim, pense bem, pense bem. Então, é bem interessante. Depois, quem sabe, a gente erra uma propositalmente aqui, para que, né, a gente possa voltar na questão. Mas vamos participar aqui com o professor Fred. Olha lá, segunda proposição. A velocidade média do carro é constante em todos os intervalos de tempo considerados, ou a velocidade média do carro ela foi maior no trecho D? Reparem que a gente percebe que ela está sendo constante, ó, 100 por 10, 10 metros por segundo, 100 por 10, novamente 10, 100 por 10, novamente 10, e 200 metros por 20 segundos, novamente 10 metros por segundo. Se colocássemos um trecho subsequente de E para F, onde ele percorresse 300 metros em 30 segundos, nós poderíamos afirmar que a velocidade média está sendo mantida constante, porque 300 dividido por 30 daria 10 metros por segundo, ok? Então, a velocidade média ela não é maior no trecho DE, ela é constante em todos os intervalos de tempo considerados, ok? Olha lá, muito bem, você acertou a resposta. Então, o que nós concluímos, né, primeiro ano? Vejam, o que a gente pode concluir? Nós concluímos que a velocidade do carro é constante, pois a razão entre os deslocamentos e intervalos de tempo é constante. Então, quando isso ocorre, nós dizemos, né, que o movimento é dito movimento uniforme. E a gente pode observar isso também numa outra animação que eu preparei para vocês aqui, através do gráfico aqui. Então, ó, reparem aqui, né? Eu posso mexer no meu gráfico aqui, e vocês vão reparar, ó lá, vamos colocar esse carrinho aqui na posição inicial 0, e eu posso, né, no caso, deixa eu só limpar meu gráfico aqui, e nós vamos, né, colocar aqui para vocês, olha, por exemplo, um móvel onde a velocidade dele vai, por exemplo, ele está parado inicialmente, vamos colocar a velocidade aqui de 1 metro por segundo, não, vamos colocar um pouquinho maior, ó, vamos colocar 2 metros por segundo. Se eu der uma iniciar aqui, este gráfico está mostrando na vertical o espaço, ou seja, a posição dele, que ele vai avançando na rodovia, e o tempo que vai passando. Então, reparem que ele está inicialmente na posição 0, à medida que ele avança para a direita, sentido de ida, o movimento é dito progressivo, tá? E se ele retorna, o movimento é dito retrógrado, tá? Então, reparem, quando eu der uma iniciar, reparem na animação, olha o que vai acontecer, ó. Reparem, olha o gráfico sendo construído, e reparem que o móvel está se deslocando em sentido progressivo, sentido de ida. Olha que interessante. Então, ó, então, vou repetir o movimento aqui, ó. Então, lá, vou colocar ele aqui novamente na posição 0, aí vamos iniciar novamente o movimento. Então, vocês vão ver o gráfico sendo reforçado aí, ó.
Quando o móvel, né, parte da posição 0 metro da rodovia e mantém a sua velocidade constante de 2 metros por segundo, o que ele está querendo dizer para vocês, primeiro ano? A cada 1 segundo que se passar, nós vamos deslocar de 2 em 2 metros. Então, reparem que quando nós temos o nosso gráfico aqui sendo construído, vou limpar o gráfico aqui para que vocês possam observar. Então, ó, vou dar o iniciar novamente. Passou 1 segundo, ele anda 2 metros. 2 segundos, ele andará mais 2, então ele vai para 4 metros. Com 3 segundos, ele vai andar mais 2 metros, vai para a posição de 6 metros. Então, se a cada 1 segundo ele está andando de 2 em 2 metros, após, então, 10 segundos, reparem que no nosso gráfico, olha lá, em 10 segundos, ele saiu da posição de 0 metro e atingiu a posição de 20 metros aqui da rodovia. Isso foi feito em 10 segundos. Bom, professor Fred, como que eu calculo a velocidade aqui? Basta, então, vocês fazerem, né? Lá, de 0 até 20 metros da posição, foram feitos em 10 segundos. Então, 20 metros sendo feitos em 10 segundos, qual é a velocidade do móvel? 2 metros por segundo. Agora eu vou fazer propositalmente, agora eu vou diminuir um pouquinho a velocidade desse carro. Olha, eu vou colocá-lo novamente na posição 0 da rodovia, e vou fazer com que a velocidade dele seja agora constante não de 2 metros por segundo, mas sim de 1 metro por segundo. Reparem o que vai acontecer aqui nesses próximos 10 segundos de movimento. Olha, vamos dar iniciar, reparem que agora ele não vai fazer 2 metros a cada 1 segundo. Agora, a cada 1 segundo, ele vai deslocar de 1 em 1 metro. Ou seja, a velocidade dele é constante, mas ela é menor. Então, o que eu quero que vocês observem, né, nesse gráfico, colocando as duas situações? Reparem que na situação onde a velocidade é constante de 1 metro por segundo, ou seja, a cada 1 segundo ele está fazendo 1 metro. Então, passados 10 segundos, ele estava na posição de 10 metros. E após exatos 20 segundos, ele se encontrava na posição de 20 metros. Agora, quando ele não tem uma velocidade constante, não de 1 metro por segundo, mas a velocidade constante de 2 metros por segundo, isso vai fazer com que ele faça o mesmo deslocamento de 20 metros no menor intervalo de tempo, pois a velocidade dele é maior. Então, vou dar iniciar, reparem o gráfico sendo construído de novo. Ó. É um gráfico aonde em 10 segundos ele atinge a posição de 20 metros. Vocês todos são inteligentes, vocês são intelectos, vocês dão conta. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão me dar a resposta, oralmente. Quer ver? Bom, vou colocar o carrinho na posição de 0 metro de novo. Só que agora eu vou colocar uma velocidade maior, não vou colocar velocidade nem de 3 metros por segundo, mas sim agora de 4 metros por segundo. Vocês são inteligentes, primeiro ano. Atentos a essa minha pergunta. Bom, para que o carro saia da posição de 0 metro da rodovia e atinja a posição de 20 metros, mantendo a velocidade constante naquela hora de 1 metro por segundo, ele gastou 20 segundos para fazer os 20 metros. Quando ele tinha velocidade constante de 2 metros por segundo, para fazer os mesmos 20 metros, ele não gastou 20 segundos. Nós fizemos 20 metros dividido por 2 metros por segundo a sua velocidade, ele gastou 10 segundos para fazer esse evento. Agora, então vem a pergunta para vocês. Para que esse móvel percorra 20 metros, ou seja, saia da posição de 0 metro da rodovia e atinja a posição de 20 metros, mantendo a velocidade constante de 4 metros por segundo, em quantos segundos ele vai fazer este deslocamento de 20 metros, né? Vocês já devem saber a resposta. Vamos ver pelo gráfico? Ora, agora eu estou pedindo, a cada 1 segundo, eu não vou fazer 1 metro, eu não vou fazer 2 metros, eu não vou fazer 3 metros. A cada 1 segundo, eu vou precisar deslocar 4 metros. Então, quando eu disparo o meu cronômetro, a cada 1 segundinho, ele vai andar de 4 em 4 metros. Então, quanto tempo é necessário para que ele saia da posição de 0 metro e atinja a posição de 20 metros? Vamos lá? Vamos dar iniciar, ó. Vocês sabem que está sendo rapidinho, olha. Aí, saiu da posição de 0 metro para atingir 20 metros, andando a 4 metros por segundo. Vamos observar o movimento novamente? Vocês são inteligentes, vocês dão conta. Então, vamos lá, dá iniciar. 1 segundo eu faço 4 metros, 2 segundos farei 8, 3 segundos farei 12, 4 segundos farei 16, no 5º segundo eu faço os 20. Então, ou seja, eu gastei exatamente 5 segundos para fazer esse movimento. Agora, uma observação, primeiro ano. Isto é um exemplo de movimento
retilíneo, porque a trajetória está sendo retilínea, e uniforme, ou seja, porque a velocidade está sendo mantida constante, nesse exemplo de 4 metros por segundo. Agora, o que eu quero que vocês observem neste gráfico para mim? Atentos, por favor. Na maioria das questões de vestibular, né, e vestibular seriado, principalmente o de Lavras, né, e o de Juiz de Fora, Lavras é o famoso PAS, Programa de Avaliação Seriado, e o PISME é o de Juiz de Fora. Então, o que eu quero que vocês percebam? Aqui nós temos 3 curvas, 3 retas, no sentido crescente progressivo. Uma indica a velocidade de 1 metro por segundo, a outra indica a velocidade de 2 metros por segundo, e a outra indica a velocidade de 4 metros por segundo. Ou seja, esse veículo, para deslocar os 20 metros, mantendo a velocidade de 1 metro por segundo, ele gastou 20 segundos. Para a velocidade de 2 metros por segundo, para deslocar 20 metros, ele gastou 10 segundos. E o móvel, para manter a velocidade constante de 4 metros por segundo, para fazer os mesmos 20 metros de deslocamento, gastou apenas 5 segundos. O que eu quero que vocês percebam? Se aqui não tivesse indicando para vocês que aqui era de 1 metro por segundo, aqui é o gráfico de 2 metros por segundo, aqui é o de 4 metros por segundo, como nós descobriríamos qual das 3 retas aquele móvel que teria, então, no caso, a maior velocidade possível? Então, basta vocês observarem que nos gráficos do espaço em função do tempo, quanto mais íngreme, quanto mais próximo de 90 graus tiver a curva, maior é a velocidade do carro em relação ao outro, comparado. Então, dos 3 gráficos aqui, né, das 3 retas, quem tem a maior velocidade é a reta que mais aproxima de 90 graus, ou seja, essa aqui. A intermediária é essa segunda, e o móvel que tem menor velocidade é a curva com menor declividade, mais próximo de um ângulo, por exemplo, aqui em torno de 30 graus, que fosse um exemplo. Tá? Então, isso eu quero que vocês percebam nos gráficos. Se nós tivermos uma velocidade maior, quanto maior for a velocidade, mais íngreme será a curva lá, ó, 6 metros por segundo. Olha lá, reparem, a curva é mais íngreme. Ok? Então, isso, turma, é um exemplo de movimento uniforme e retilíneo, ou seja, movimento retilíneo uniforme. A velocidade é mantida constante, ok? Eu fiz um resuminho aqui para vocês no Word, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, deixa eu só dar um zoom aqui nele, ampliar para vocês, para que vocês possam concluir um pouquinho mais. Vamos lá? Então, coloquei aqui, ó, né, vamos recordar. Eu gosto sempre de fazer a revisão ao final da aula, então reparem aqui comigo. Olha lá. Então, revisão, física, primeiro ano do ensino médio, professor Fred, Colégio Batista, primeiro e segundo graus aqui. Né? Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom, opa, passou um pouquinho a tela aí, ó. Movimento uniforme. É o tipo de movimento em que a velocidade escalar do móvel ela é constante. Quando a trajetória descrita por este móvel é retilínea, dizemos que o movimento é retilíneo e uniforme, MRU. Então, atentos a essa sigla, tá? Primeiro ano, MRU. Exemplo. Na figura abaixo, o atleta percorre 10 metros a cada intervalo de 2 segundos. Pode-se dizer que durante esse intervalo de tempo, de 0 até 8 segundos, a sua velocidade escalar foi mantida constante. Assim, há um movimento retilíneo uniforme. Percebam aqui, né, que eu coloquei na animação aqui para vocês, né, turma, na minha figura. Olha lá, é o atleta correndo, saiu da posição de 0 metro, e aí atingiu 10 metros em 2 segundos. Depois de 10 metros para 20 segundos, novamente gastou-se 2 segundos para fazer esse evento. Da posição de 20 metros para 30 metros, ele saiu do instante de 4 segundos para 6 segundos. Novamente, 2 segundos se passaram. E o deslocamento subsequente de 30 metros para 40 metros, novamente eu tenho 10 metros no intervalo de 2 segundos novamente, ó, pois são 6 segundos até 8 segundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 10 metros que ele percorre, ele sempre gasta um intervalo de 2 segundos. Pergunta mais difícil do ano, que eu tenho certeza que todos vocês saberão fazer. Qual é a velocidade, né, constante deste atleta? Ele está fazendo 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, ou ele está fazendo 5 metros por segundo? Vamos observar? 10 por 2, 5. 20 por 4, 5. 30 por 6, 5. 40 por 8, 5. Ou seja, a velocidade dele é constante, a velocidade média está sendo sempre feita de 5 metros a cada 1 segundo. A velocidade média de um móvel pode ser sempre dada como ΔS sobre ΔT, o formulário está aqui para vocês lembrarem, tá? E aí, nesse caso, para que não caracterize repouso primeiro ano, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade tem que ser constante, mas ela não pode ser zero, porque se for zero, é situação de repouso, tá? Professor Fred, eu consigo fazer os exercícios sem ser por fórmula? A gente consegue. Conseguimos fazer os exercícios através de raciocínio, de desenho, mas existe uma fórmula bem legalzinha, que a gente brinca que é a fórmula do sorvete, a função horária do MRU.
que é S é igual a S0 mais V vezes T, onde o S representa a posição final de um móvel, a posição onde eu quero determinar, S0 é o ponto inicial, né, ponto de partida, o V é velocidade e o T representa o tempo. Esse mais é da fórmula. Lembrando, tomando cuidado, que quando o móvel está em sentido progressivo, sentido de ida, a velocidade será positiva. E se ele estiver no sentido de volta, a velocidade terá seu sinal negativo, o movimento é dito retrógrado, tá? Eu coloquei um exercício resolvido para vocês aqui, acompanhem comigo a leitura que eu tenho certeza que vocês saberão responder aqui, ó. Dadas as funções horárias dos móveis em MRU, determine o valor da posição inicial e da velocidade dos móveis aqui. Então, lembrando, olha lá, a função horária do movimento retilíneo uniforme é S igual a S0 mais V vezes T. Então, ou seja, S, olha lá, primeiro exemplo, 10 mais 5T. O que representa o 10 comparando, né, primeiro ano? 10 é a nossa posição inicial. O que é a velocidade? Quem acompanha o T, olha lá, 10 mais 5T. Então, a velocidade aqui é mais 5. Essa velocidade mais 5 metros por segundo representa que o movimento é progressivo, tá? Vamos para a segunda função horária de um outro móvel, olha, S é igual a 30 mais 20T. Ajudem, posição inicial, 30 metros. Velocidade, mais 20 metros por segundo. Movimento progressivo. Agora, olha o terceiro exemplo, S é igual a 60 menos 8T. Posição inicial, 60 metros. Velocidade, menos 8 metros por segundo. O que significa esse 8 metros por segundo em sentido negativo? Significa, vamos supor que a nossa régua aqui, eu tivesse o móvel, né? E aqui o marco dela fosse 0, aqui, por exemplo, fosse o marco 60. Então, se o carro estava aqui na posição de 60 metros, se a velocidade fosse positiva, de mais 8 metros por segundo, com um segundo ele ia para a posição de 68, mais um segundo ia para 76, mais um segundo ele ia para 84, e assim vai. Agora, como ele parte em sentido retrógrado, ele está voltando, velocidade negativa, da posição de 60 metros, com um segundo ele vai para a posição de 52, ele volta 8 metros, com mais um segundo ele volta para a posição de 44 metros, com mais um segundo ele volta à posição de 36 metros, e assim vai, ele vai voltando de 8 em 8. Então, neste exemplo, primeiro ano, não seria um movimento progressivo, e sim um movimento retrógrado, tá? Olha o outro exemplo, S é igual a 0,3 menos 0,7T. Posição inicial, 0,3 metros. E velocidade, menos 0,7 metros por segundo. Movimento retrógrado ou progressivo? Como a velocidade é negativa, é movimento retrógrado. Ele vai voltar a cada um segundo 0,7 metros da sua posição. Olha o outro exemplo, S é igual a 12 mais T. Ou seja, posição inicial, 12. E a velocidade? Aqui não existe, aqui na verdade é 1 vezes T. Então a velocidade é mais 1 metro por segundo. Sentido progressivo. Esse exemplo, primeiro ano, seria assim. Ah, professor Fred, posição 0 metro aqui da régua, posição 12 metros está aqui. Vamos supor que aqui fosse a posição de 12 metros. Se ele mantém a velocidade constante de mais 1 metro por segundo, significa que a cada um segundinho que passar, ele vai andar de 1 em 1 metro. Então, de 12 metros com um segundo, ele vai à posição de 13, com mais um segundo ele vai à posição de 14 metros, com mais um segundo ele vai para a posição de 15, com mais um segundo 16, e assim vai. Movimento progressivo ou movimento retrógrado? Primeiro ano? Movimento progressivo, sentido de ida, velocidade é positiva. O outro exemplo, S é igual a 9t. Reparem que aqui o zero está omitido. 0 mais 9t é a mesma coisa. Então, posição inicial é origem. E a velocidade, em sentido progressivo, mais 9 metros por segundo. Ou seja, aqui, primeiro ano, significa que ele partiu da posição de 0 metro e que a cada um segundo ele vai andar de 9 em 9. Então, com um segundo ele vai para 9 metros, com mais um segundo vai para 18 metros, com mais um segundo 27, e assim sucessivamente. Movimento progressivo. E, finalmente, né, este outro exemplo, que seria o último da nossa tabela, S é igual a 0 menos 8t, ou seja, menos 8t. Partiu da origem, posição inicial. E a velocidade vai estar em sentido de volta, em sentido retrógrado, menos 8 metros por segundo. Então, se aqui era o marco zero da rodovia, suponhamos que o meio da régua fosse o marco zero, com um segundo ele vai para a posição de 8, negativo, com mais um segundo, menos 16, e assim vai. Ele vai voltando de 8 em 8 metros. Então, percebam, o que eu gostaria de colocar para vocês nesse exercício, o objetivo, é que vocês entendessem qual é o sentido de movimento progressivo e quando é o sentido de movimento retrógrado. Sentido de ida, velocidade positiva. Sentido de volta, movimento retrógrado. Tanto que eu coloquei a observação aqui. Repare que quando a velocidade é positiva, dizemos que o móvel está em sentido progressivo, ida.
Quando a velocidade é negativa, reparem, dizemos que o móvel está em sentido retrógrado, ou seja, em sentido de volta, tá? Vamos lá, olha o segundo exercício resolvido. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniforme num determinado referencial. E a tabela abaixo indica a variação da posição deste móvel em função do tempo. Vamos observar? Então, reparem, ó, aqui ele não está perguntando para você se o movimento é uniforme ou variado, ele está afirmando que o movimento é retilíneo uniforme. Reparem que a tabela, a primeira coluna eu tenho, né, na primeira linha, eu tenho o tempo em segundos. Reparem que o tempo vai de 0, 1, 2, 3, 4 segundos. E na segunda linha eu tenho o espaço em metros, olha lá, 20, 28, 36, 44 e 52. Então, o que a gente pode perceber? Determina o espaço inicial e a velocidade escalar do móvel na letra A. Bom, espaço inicial é onde começa o movimento, onde dispara o cronômetro, ou seja, onde o tempo estava zerado. Então, reparem que o móvel, com 1 segundo, estava na posição de 28 metros. Com 4 segundos, estava na posição de 52 metros. Mas quando estava parado, ele estava inicialmente na posição de 20 metros. Então, ou seja, a posição inicial dele é de 20 metros. Agora, reparem que com 1 segundo, ele saiu da posição de 20, foi até a posição de 28. Então, ou seja, ele andou 8 metros em 1 segundo. No trecho subsequente, da posição de 28 metros, ele foi para a posição de 36 metros. Ou seja, eu tenho 8 metros de novo, e de 1 até 2 segundos se passaram 1 segundo. Da posição de 36 metros para a posição de 44 metros, ele deslocou de novo 8 metros, e de 2 para 3 segundos, novamente em 1 segundo. E da posição de 44 metros para 52 metros, ele deslocou de novo 8 metros no mesmo intervalo de tempo, de 3 para 4 segundos, ou seja, em 1 segundo. Então, vamos responder a questão da letra A, o item A. Determine qual é o espaço inicial. Posição inicial, 20 metros. E qual é a velocidade do móvel? Basta fazer, né, o deslocamento, ΔS sobre ΔT. Ou seja, ele está fazendo 20, 8 menos 20 dão 8 metros, e 1 menos 0, 1. 8 por 1, 8 metros por segundo é a sua velocidade. Professor Fred, se eu tivesse pego a posição inicial aqui, de 20 metros, e a posição final da tabela, 52 metros, eu consigo achar a mesma velocidade? Consegue. Quer ver? Reparem. Posição final, 52, menos a inicial, 20. Do 52 menos 20, eu tenho 32 metros. E de 0 segundo a 4 segundos, se passaram 4 segundos. Então, ou seja, ele fez da posição de 20 metros para 52 metros, ele deslocou 32 metros em 4 segundos. Então, 32 por 4 dará 8 metros por segundo de novo. O movimento é progressivo ou retrógrado? Bom, reparem que a cada 1 segundo ele avança a posição na rodovia. 20, 28, 36, 44, 52, ou seja, o movimento não é de volta, é um movimento progressivo. Escreva a função horária do movimento. O que é escrever a função horária? É a gente colocar nessa formulazinha que a gente viu no início aqui, né, da nossa tabela, olha lá, da função horária. S é igual a S0 mais VT. S vai ficar em função, né, e o T também em função. Nós vamos substituir apenas a posição inicial e a velocidade. A posição inicial na tabela era de 20 metros, e a velocidade de 8. Então, qual a função horária? S é igual a 20 mais 8T. O mais 8T, primeiro ano, é porque é sentido progressivo, é de ida, tá? Vamos responder, então, vamos observar aqui a nossa resolução. Olha lá, ó. Então, reparem que quando o instante estava marcado 0, a posição inicial era de 20. E ele está sempre deslocando 8 metros a cada 1 segundo. Como a velocidade é positiva, o sentido, né, é de ida, então movimento progressivo, ok? E a função horária do movimento, S é igual a 20 mais 8 vezes T, ok? Bom, primeiro ano, espero que vocês tenham gostado um pouquinho desta nossa aula. Eu vou estar postando, né, o link desta videoaula para vocês no Classroom, né, para que vocês possam acessar, e sempre que vocês tiverem um tempinho, vocês acessarem o meu canal do YouTube, que é o Fred Manso, tá? E vou pedir para que vocês, né, coloquem um joinha lá para mim, se vocês puderem compartilhar esse link com os seus colegas, com os seus familiares, né? Assistam a esses vídeos, as nossas videoaulas, sempre que vocês puderem, para estar recordando, aprendendo um pouquinho, tá? Desejo uma maravilhosa semana para vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo imenso carinho que vocês têm com toda a nossa equipe, né, com toda a nossa escola do Colégio Batista, que eu tanto amo, e espero que vocês tenham um maravilhoso ano letivo, né, que vocês possam curtir muito a física, que é uma aplicação da matemática. Eu gosto muito, né, de transmitir esses conhecimentos para vocês, e tenho certeza que vocês alcançarão
o objetivo de vocês ao final da conclusão do ensino médio, que é entrar na universidade dos seus sonhos. Um grande beijo enorme no coração de vocês, espero que todos vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos ao primeiro ano e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijão para todos vocês, primeiro ano, fiquem com Deus. Muito obrigado pelo imenso carinho que vocês têm com toda a nossa equipe e para comigo e a toda a minha família. Beijo enorme a todos vocês, primeiro ano. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.